Olha, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse em viajar para a Itália. E o nosso objetivo aqui vai ser tentar te ajudar a escolher a melhor viagem para a Itália para você. Porque visitar a Itália é relativo. Existem diversas viagens para você fazer pela Itália. Algumas mais compridas, outras mais curtas, pelo norte, pelo sul. Mas de qualquer forma, certamente uma delas vai ser a que mais vai te agradar. E nós vamos, nesse vídeo, te explicar quais são as diferenças entre cada uma dessas viagens para a Itália, para que você possa tomar a sua escolha correta, da forma como você gostaria, com base nas informações que você vai receber a seguir. Quem somos nós? Quem é a Lilu que vai te apresentar esse vídeo a respeito das viagens para a Itália? Nós somos uma empresa constituída para cuidar de você viajando para o exterior, com grupos fechados, especializada em turismo de terceira idade e que vem conduzindo grupos para a Itália há mais de 30 anos. Nós já temos 40 anos de vida de empresa e por mais de 30 nós conduzimos grupos para a Itália. Olha, a Itália é um país lindo, a Itália é um país grande, a Itália é um país novo, foi formado há menos de 200 anos politicamente, como é conhecido hoje, mas tem história desde o Império Romano. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, sob a ótica desta empresa que faz viagens há mais de 30 anos para a Itália, as opções que nós criamos ao longo desses 30 anos para te satisfazer. Nós sempre começamos apresentando a Itália do Norte. Por que a Itália do Norte? Por quê? Bem, em primeiro lugar, ninguém pensa na Itália sem pensar nos mais de 30 milhões de brasileiros que, radicados no Brasil, têm alguma ascendência italiana. Olha, grande parte dessas pessoas virão mais ou menos da altura de Roma até o norte da Itália. Então, normalmente, quem vai buscar suas origens na Itália faz essa primeira viagem que a gente apresenta. Ela é conveniente pelo tempo, ela é conveniente pelo preço e ela apresenta alguns estados diferentes da Itália. O Lácio, onde fica a capital, Roma. Subimos para a Úmbria, onde ficam as cidades de São Francisco de Assis e Cássia, Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Muitos brasileiros com devoção a essa santa vão para lá todos os anos e alguns vão com a gente. Olha, subimos mais um pouco e vamos entrar pelas portas da famosa Toscana. Ninguém pensa Itália sem pensar vinho. Sem pensar as vinícolas da Toscana, sem pensar aquelas montanhas que são baixas, mas lindas, extremamente peculiares desse território chamado Toscana. A porta da Toscana de entrada para nós vai ser a cidade de Siena. E de Siena nós vamos seguir viagem para conhecer uma boa parte da Toscana. Florença, lugar do renascimento da arte italiana famosa, lugar de nascimento dos bancos Siena. Bem, nós vamos visitar também Lucca, que muitos brasileiros encontram ali a origem de suas famílias, os lucchesi. Nós vamos visitar Pisa, a cidade da Torre Inclinada, e nós vamos visitar também a cidade de Montalcino, a famosa cidade de onde se origina o vinho feito com a uva Sangiovese. O famoso Brunello di Montalcino vem de lá e nós visitamos nessa viagem. No finalzinho, uma passagem rápida por Pádua, cidade de Santo Antônio, e término do nosso passeio na cidade de Veneza, as repúblicas comerciais de Veneza, hoje parte da Itália, politicamente falando, mas que tem uma diferença grande para o território italiano, de hábitos, de costumes, de alimentação, de construção, enfim, é um paraíso que a gente certamente já viu em algum programa de viagem na TV. Essa primeira opção de viagem é importante notar. É comum porque é a mais acessível ou é das mais acessíveis em matéria de preço. Visita uma boa área da Itália, portanto cabe no seu projeto de ter uma noção do que a Itália é. É uma viagem com uma temática variada, percorre desde a história nos foros romanos de Roma ou a religiosidade, visitando-se o Vaticano. Mesmo quem não tem uma religiosidade profunda tem interesse por conhecer esse país governado pelo Papa. Nós fazemos uma boa parte
da parte religiosa da Úmbria, visitando Assis e Cássia, mas vamos tratar da enologia e da gastronomia na Toscana, da arte na Toscana e dos diferentes hábitos das repúblicas venezianas ou de Veneza, hoje parte da Itália. Mas veja que essa não é a única opção que você tem. Existe uma outra Itália que nós chamamos Itália do Sul, que vai deixar de visitar essa parte mais histórica e que busca mais as raízes das pessoas e vai buscar aquela Itália mais lúdica, a Itália das praias, a Itália das margens de mar, que apresentam estradas às escarpas das montanhas e coladas a essas escarpas as cidades. Então, nós vamos visitar nessa segunda viagem, que nós chamamos de sul da Itália, as cidades de Nápoles e toda a sua baía, Sorrento, continuação da Baía de Nápoles, em direção até a cidade de Amalfi, percorrendo por esse trajeto as cidades de Positano, Praiano e terminando o nosso passeio ali depois de ter conhecido Capri e a belíssima Anacapri. Sim, imaginem uma ilha, uma cidade baixa e uma cidade alta. Assim é a divisão entre Capri e Anacapri. E uma vista extraordinária. Essa viagem segue mais para o sul, passando pela Távola Italiana, pela planície que ali se apresenta, e desce até chegar à cidade de Bari para fazer 3 visitas muito interessantes. Polignano al Mare, uma das cidades, Alberobello, outra das cidades, e Bari, outra das cidades praianas mais bonitas do sul da Itália. Esse percurso nós vamos terminar de volta em Roma por conveniência do avião, mas Roma é uma cidade que ninguém se cansa de revisitar. Então, ao final do nosso passeio, vemos aqui nesta Itália do Sul a cidade de Roma novamente. Agora imagine que você é um viajante extraordinariamente experiente, daqueles que talvez já tenha ido para a Itália 2 ou 3 vezes, às vezes até mais, e já conhece a Toscana, porque é o primeiro lugar que se visita ao ir para a Itália, já conhece a cidade de Roma, já conhece a parte sul da Itália, ou pelo menos o primeiro pedaço desse trajeto sul que vai até a cidade de Bari. E aí você continua interessado por esse país fascinante que é a Itália. Nós criamos para você uma saída completamente diferente, uma saída interessada em temática e experiências, e não exclusivamente em cidades. Por onde? Bem, imagine que a nossa viagem de Itália do Norte terminasse em determinada latitude, subindo um pouquinho mais, nós chegaríamos a essa nova viagem que nós chamamos de uma viagem pelas montanhas, pelos lagos e pelas vinícolas do extremo norte da Itália, já onde se encontram as fronteiras com a Áustria e com a Suíça. Esta visita, é especialmente bonita para quem já conhece a Itália, porque ela vai permitir capturar um pouco mais do espírito, da alma italiana através da experiência do vinho em diversas vinícolas que nós visitaremos juntos, também através da beleza natural. A região dos lagos e montanhas bem a norte da Itália é uma das regiões mais bonitas, inclusive porque nos apresenta a vista alpina da Itália, ou seja, dos Alpes, que ali se iniciam e seguem para os seus vizinhos, Áustria e Suíça. Mas veja que você ainda tem uma quarta opção conosco. Imagine que você já fez a primeira visita à Itália e o básico do que nós chamamos aqui neste vídeo de Itália do Norte e quer fazer o sul da Itália, mas quer fazer o sul da Itália como nós o descrevemos de uma forma mais completa, quer incluir ali a Sicília.
pois nós o fazemos. O nosso tour, chamado de Itália do Sul, vai oferecer 1 ou 2 vezes por ano saídas que contemplam a visita de toda a Sicília. As regiões mais famosas de Taormina, Agrigento, as regiões de Palermo, que contam toda a história do Sul, menos povoado, menos desenvolvido, mas super interessante para quem quer se aprofundar no tema Itália ou buscar as suas raízes que talvez não estejam onde as raízes da maior parte das pessoas estão, no norte, mas sim no sul, onde você pode buscar o lugar de nascimento dos seus antepassados. Esta viagem é mais completa e mais longa, então também é recomendada para quem tem mais tempo e disponibilidade de tempo para viajar e também não tem tanta restrição orçamentária. Quanto mais longa a viagem, mais dispendiosa ela fica, mais dinheiro é preciso pagar para realizá-la. O número de dias afeta a quantidade de noites de hotel, serviços, guias locais, refeições, que nós incluímos em todos esses pacotes que eu estou apresentando a vocês. E dessa forma, uma viagem mais longa, como o sul da Itália combinado com a Sicília, acaba apresentando um valor maior e, portanto, que cabe no bolso daquelas pessoas que têm maior disponibilidade financeira para viajar. Mas tem mais uma Itália para você. E essa Itália talvez seja a derradeira, aquela que você busca. É uma Itália que nós fazemos comparativa com mais 5 países fronteiriços ou próximos da Itália. Começamos a viagem em Milão e subimos de Milão para visitar, junto com a Itália, na mesma viagem, em uma comparação de sentidos, de pensamentos, de culturas. Nós vamos visitar também a Áustria, a Suíça, a Alemanha, o pequeno enclave país chamado Liechtenstein e também visitaremos nessa oportunidade a Alemanha. Bom, por que escolher esta viagem se eu estiver desejoso de conhecer a Itália? Uma razão apenas. Se eu gostar de misturar as culturas em uma viagem só. Se eu estiver buscando uma viagem focada, temática na Itália, melhor que eu escolha uma das 4 primeiras opções que eu apresentei. Porque são todas focadas exclusivamente nas experiências que a Itália oferece. Itália do Norte, Itália do Sul, Itália das montanhas, dos lagos e das vinícolas, ou Itália do Sul com Sicília. Todas viagens temáticas, focadas exclusivamente no país Itália. A quinta opção já é uma variação que apresenta a Itália como um pedaço de uma viagem mais longa que vai permitir a comparação do que a Itália é no norte com os seus países vizinhos mais a norte. Nós sabemos que é difícil para você tomar uma escolha de roteiro apenas com essa parca ou pouca informação que nós conseguimos dar através de uma filmagem de internet. Mas nós temos aqui na Lilu uma série de atendentes dedicados a atender você e esclarecer todas as dúvidas que você tiver sobre estas viagens. Veja que o nosso objetivo com este filme é permitir que você entenda que você tem escolhas ao visitar a Itália e não é automático dizer qual a escolha é mais adequada para você. E escolher a viagem que mais tem potencial para agradar você é certamente o primeiro passo para que você realize a sua próxima viagem de sucesso ao exterior ou, quem sabe, a sua primeira viagem de sucesso ao exterior, visto que é muito comum que os nossos passageiros inaugurem a sua carreira de viagens ao exterior visitando o norte da Itália. Para que você tenha esse atendimento, basta clicar aqui na tela o atendimento de WhatsApp e nós iremos
transferir o seu atendimento para um dos nossos atendentes capacitados. Ele buscará solucionar as suas dúvidas, apresentar as condições, os preços, parcelamentos de cada uma das viagens que for do seu interesse e, se entender necessário, passará adiante para um especialista mais próximo da Itália ainda, para que lhe ajude a exterminar as dúvidas, acabar com as dúvidas a respeito da viagem e assim ter certeza de que a sua inscrição é feita para uma viagem de sucesso.